Vamos lá, turminha. Falando do transformismo, né? Lembra que nós temos dois, criacionismo e transformismo. Criacionismo, tudo feito por Deus, não há mutações, tá joia? As coisas são imutáveis. Já o transformismo, as coisas se alteram. Só que vamos pensar o seguinte, cada cientista, né, do período que começou os estudos, tá? Pode colocar aí desde quando o homem existiu, tá? Ele procura entender a natureza, tá? De todas as formas. E aí começa a aparecer uns nomes bastante importantes para a gente começar a entender o mundo atual. E um deles é o nosso coleguinha Jean-Baptiste Lamarck, tá? É mais conhecido como Lamarck. Eu andei fazendo umas pesquisas, cai muito isso em vestibular. Então, alunos do 7º ano, tá cedo ainda para vocês? Tá cedo. Mas eu não acredito nisso que tá cedo, tá? É bom vocês guardarem bastante isso que eu vou falar agora sobre o Lamarck. Tá? E aí a gente vai começar a entender, cai bastante em vestibular, beleza? Então o Lamarck, aí tá aí para vocês aí, ó, tá? Aqui tá quando ele nasceu e quando ele morreu, beleza? 1744 a 1829. O nome dele inteiro então é Jean-Baptiste Lamarck, beleza? Ele é um dos primeiros cientistas a elaborar uma teoria evolucionista. Ó, aqui que tá o detalhe. Se é uma teoria evolucionista, então ele acredita na transformação, tá? Natural. Foi o naturalista francês, tá? Então ele é um francês. Lamarck, como a maioria dos cientistas da época, acreditava na existência de um Deus. Observe que aqui, esse Deus agora está sendo expresso com letra minúscula, tá? São umas coisas que a gente precisa atentar também, tá? Que havia criado o mundo. Pode ser também, tá? Segundo aqui, ó, pode colocar aqui um D maiúsculo aqui e acreditar com o Deus Todo-Poderoso. Tá? Ele acreditava nisso também, tá, gente? Então vamos lá. Porém, para ele, esse Criador também deixou que a natureza tivesse leis próprias. Então olha só a ideia desse cidadão aqui, ó. Ele acreditava em Deus, tá? Que um Deus criou tudo, tá? Porém, ele deixou, vamos colocar assim, ó, por si mesmo, né, por conta própria, e as modificações da natureza. Pessoal, tá ruim aqui, eu estou escrevendo, estou em cima da cama, tá? Natureza. Vou tentar colocar aqui, ó, olha que coisa bonita, tá? Então esse Deus deixou a natureza se desenvolver por si só. Então ele acredita nisso. Então, só para a gente continuar aqui, ó. Porém, para ele, esse Criador também deixou que a natureza tivesse leis próprias, de tal modo que elas regessem as modificações. Por isso que ele é aqui, ó, que ele colocou para vocês aqui em cima, aqui, ó, ele é um evolucionista, tá? Um criacionista. Desculpa, é um evolucionista, transformista, beleza? Por quê? Ah, mas professor, você está falando que ele acredita também em parte do criacionismo. Sim, só a parte de Deus criar tudo. Porém, a diferença desse pensamento desse cientista é o seguinte, que Deus criou tudo, como diz o criacionismo, porém, ele cria também a natureza e essa natureza vai reger o que vai acontecer. Deus não vai interferir nisso daí. Beleza? Olha lá, ó. Até mesmo a própria transformação das espécies. Segundo Lamarck, a transformação, né, o desenvolvimento e a reprodução dos seres vivos eram explicadas por 4 leis. Isso daqui cai para vocês no vestibular, tá? Ó, 4 leis. Isso é importante, tá? Quais são essas 4 leis de Lamarck? Vamos dizer assim, ó. Primeira, existe a tendência, ó, tendência, tá tendendo para um aumento de complexidade dos seres vivos. Eu não sei se vocês um dia tiveram a oportunidade de sentar e sem assistir televisão, sem ficar ouvindo rádio, ou sem ouvir música, ou sem a mamãe e o papai por perto, sentado e parado um minutinho só para pensar na vida. O bater de uma asa de uma borboleta ele é muito complexo, não é tão simples assim, né? Como que aquele ser chegou a ser uma borboleta, né? Caramba, professor, eu descobri que a lagarta vira uma borboleta. Peraí, professor, mas ninguém me disse isso antes, né? A lagarta vira uma borboleta, né? Ela entra na sua crisálida, né? Ou seja, ela entra dentro daquela capinha que ela cria em volta dela,
né? E aí ela fica um tempo ali dentro até ela sofrer uma metamorfose. Essa metamorfose é uma transformação. Olha que legal, né? Até ela se tornar uma borboleta. Então vocês param para pensar, caramba, uma lagarta que não pode voar, daqui a pouco ela voa. Não é uma coisa simples, é uma coisa o quê? Complexa, né, dos seres vivos. Então, as 4 leis dele, ele diz o seguinte, né? Primeira, complexidade, tá? Complexidade. Então é complexo, não é simples, tá? Então existe a tendência para um aumento de complexidade. As coisas vão passando, o tempo vai passando, a gente vai ficando mais complexo, tá? Segunda lei, né, do Lamarck é a seguinte: os órgãos surgem em função de necessidades. Professor, que órgãos? Os órgãos nossos, em gerais, tá? Os órgãos internos, imposta pelo ambiente. Eu vou fazer um comentário sobre isso daqui a pouquinho, que aconteceu comigo quando eu fui no dentista. Tive uma aula bastante interessante sobre os dentes do siso e eu conto para vocês daqui a pouquinho. Aí vocês vão entender melhor ainda. 3. Os órgãos se desenvolvem ou se atrofiam, se desenvolvem, ou seja, eles se aprimoram ou eles se atrofiam, ou seja, eles ficam com o tempo inúteis em função do seu uso ou desuso. Então vamos lá, voltando lá a falar das 4 leis. A primeira, a complexidade, né? Os seres são complexos. Para que essa complexidade exista, precisa do quê? De uma necessidade do ambiente, né? O ambiente tem que exigir de você isso. E a gente pode desenvolver ou atrofiar de acordo com o uso que eu faço ou o não uso, ou seja, o desuso. E a última é a herança do que foi adquirido. Tá? Então, as 4 leis de Lamarck é a seguinte: complexidade, necessidade, né? A lei do uso ou desuso e a lei da herança do que foi adquirido. Então, é a lei da complexidade, lei da necessidade, lei do uso ou desuso e lei da herança do que foi adquirido. Professor, lei da herança do que foi adquirido, não entendi. Fácil. Suponhamos que seu pai, ao longo da vida dele, ele não tinha dente e acabou tendo dente. Apareceu dente na boca dele. Tá? Estou dando um exemplo fácil de vocês entenderem, depois eu vou dar um pouquinho mais complexo. Tá? Como ele teve dente, e aí ele vai arrumar uma esposa, e essa fêmea, que seria a sua mamãe, né? Eles vão ter um relacionamento e vão ter um bebê. E esse bebê vai ter a herança do papai e da mamãe. Ou seja, ele vai ter dente. A partir dali ele vai ter dente. Só para a gente entender a visão geral do Lamarck é a seguinte. Lamarck acredita que Deus criou... Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu vou pegar de novo a girafa. Então, Lamarck acredita que a girafa ela não tinha um pescoço daquele tamanho. Tá? Ela não tinha. E aí o que acontece? Toda vez que ela ia comer... ela olhava para uma árvore e começava a esticar o pescoço para tentar alcançar o fruto que ela queria comer, ou, né, a folha que ela queria comer. E aí, devido a ela forçar ao extremo, né, fazer esse esforço total com o seu pescoço, esse pescoço, conforme o tempo foi passando, ele foi desenvolvendo outras funções, né? Ou seja, ele foi desenvolvendo, ele aumentou o seu tamanho. E esse aumento de tamanho, quando a girafa, né, e o girafa, vamos brincar assim, né, a fêmea e o macho, né, se acasalam, o que acontece? O filho dele vai sofrer a herança do que foi adquirido, ou seja, ele não vai precisar de esticar tudo aquilo para chegar naquele tamanho. Automaticamente a genética vai sofrer uma transformação e aí o filho dele já vai nascer com as mesmas características do pai e da mãe. E aí esse filho vai desenvolver mais habilidades, vocês entenderam? Ou seja, ele vai continuar esticando o pescoço, continuar forçando até chegar num objetivo, e aí vai aumentar mais ainda do que eram os seus pais, os seus antepassados. Tá? Isso serve também para os animais, por exemplo, como o flamingo, né? Aquelas pernas compridas, né, que vocês já viram. Né? A Lamarck acreditava que o flamingo tinha a perninha pequena, mas para se alimentar, ele precisava de entrar até um certo ponto dentro da água profunda para poder estar se alimentando. Então, aquilo ali poderia afogar ele, né? E aí, de tanto ele ficar esticando, ao longo do tempo, o músculo, né, do corpo dele foi entendendo que ele precisava desenvolver aquilo ali e geneticamente isso aconteceu. Tá? Daí a ideia, né, do transformismo. Né? Então, ele foi se transformando, sofrendo uma mutação.
Tudo bem, turminha? Então, hoje fica assim para vocês, ó. Então, a gente está falando sobre o transformismo de Lamarck, tá? Quem é Lamarck? Jean-Baptiste Lamarck, um naturalista francês. O que ele tem aqui, então, na nossa revisão, tá? Da visão geral dele, né? Ele entende que tudo na natureza foi criado por Deus, como diz lá no criacionismo. Porém, ele acredita que Deus deixou, né, a natureza pronta. E a natureza, sim, iria reger as mudanças ocorridas no planeta. Tá? Deus não iria interferir nisso. Ele criou tudo, porém a natureza ia tomar conta por si só. Tá? E aí, claro, né, se ele fala isso, então ele acredita também no evolucionismo. Beleza? E aí a gente aprendeu hoje nessa aula que toda a ideia do Lamarck, tá, é baseada nas transformações também feitas pela natureza. E ele possui o quê? 4 leis. Primeira lei, tempinho para vocês pensarem. 1, 2, 3, 4. Pronto, já pensaram? É isso mesmo. Lei da complexidade, lei da necessidade, lei do uso e desuso e lei da herança do que foi adquirido. Professor, o senhor falou que ia falar para mim, ó, da necessidade, uso e desuso, complexidade e herança do que foi adquirido. Verdade. Então vou resumir para vocês aqui. Ó. Fui no dentista uma vez fazer a extração do dente do siso e aí deitado lá, né, no consultório do doutor, ele me disse que antigamente, né, o homem, como ele não tinha essa, abre aspas, delicadeza de hoje, né, de sentar numa mesa, pegar o garfo, a faca, cortar os pedacinhos de carne bonitinho, né, ele fazia o quê? Ele rasgava a carne na boca. Então o que acontece? Ele tinha que abrir mais a boca, colocar a carne e ter força para poder rasgar essa carne. Esses dentes do fundo, né, se vocês olharem aquelas arcárias dentárias que às vezes é exposta em museu, vocês vão ver que ela é bem longa, né? O queixo do homem antigo era maior, o crânio era maior, né? E isso daí significa o quê? Significa que a gente usava muito a boca para morder e rasgar o alimento. E aí, é claro, né, há necessidade de mais dentes. Inclusive, esses últimos dentes são os dentes que seguravam a carne para poder ser rasgada, né? Tinha muita força na boca, gente, né? E aí, conforme o tempo foi passando, o homem foi, abre aspas, né, tendo um pouquinho mais de educação. E aí a gente passou a ser um pouquinho mais, eu lembro que ele brincou, né? Um pouquinho mais a gente foi delicado, né? O homem foi ficando delicadinho, cortando as carninhas. E aí entra a teoria do Jean-Baptiste Lamarck. O que o Batiste defende? Justamente isso, né? Ó, era bastante complexo, certo? Havia necessidade naquela época, necessidade do quê? A gente comia carne, né? Rasgava a carne cru. E o uso ou desuso. Então, ou seja, a gente desenvolveu isso durante a origem nossa, só que a gente depois teve um desuso, parou de usar essa força toda na boca, e daí as coisas começaram a se atrofiarem, tá? Atrofiou, não se usa. Tanto é que começa a nascer, começa a doer porque ele começa a rasgar a carne e empurrar os outros dentes. E a gente não usa mais, a gente não coloca a carne até o final da boca e rasga ela, né? Mesmo porque a nossa boca é um pouco menor. Antigamente a boca deles era maior justamente por isso, né? E aí, ó, a herança do que foi adquirido. Nós realmente adquirimos, né, essa herança, né? A maioria de vocês, um certo dia, terá que ir lá e arrancar os dentes do siso, tá? Alguns não, outros sim. E uma novidade para vocês aí que eu aprendi, ele é doutor formado, tá? Na USP, é professor da USP, do curso de odontologia. E aí ele estava explicando para mim, né? As pessoas quando nascem dentro de siso, a primeira coisa que faz é arrancar. Cuidado, tá? Conversem bastante com o médico, que isso daí é mentira. 30% só das pessoas têm necessidade de arrancar. Ele falou que até chega a 25% só, tá? As pessoas tiram isso porque criou-se o mito que tem que tirar os dentes do siso e arrancar. Só vai tirar o dente do siso se ele incomodar você, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, encerrando a nossa aulinha de hoje aí tranquilamente. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, ó. Eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura, que não tem graça eu ficar lendo isso daqui, ó. Tá vendo? Ele dá um exemplo aqui, ó, de complexidade. Tá falando sobre as teorias, né? As leis de Lamarck. Ó, lei da necessidade, certo? Ó, lei do uso e do desuso. Ele dá vários exemplos aqui. Essa é a lição de casa de vocês, tá? E a outra aqui, ó, a herança, né, do adquirido. Então ele explica aqui, ó, tudinho que eu falei para vocês, tá?
o que eu falei nessa pequena e simples, humilde aula para vocês aí. Beleza? E aí, é claro, né, vocês vão fazer a leitura aqui desse exercício da atividade 2, tá? E vai resolver ela para nós. Beleza, turminha? Então, vocês têm duas atividades, tá? É a atividade lá que eu tinha dado na aula passada, que é a atividade 1, a diferença do criacionismo e transformismo. E essa atividade aqui que tem a toupeirinha aqui, ó. Inclusive parece eu, ó. Que bonitinha, parece eu. Tá vendo a toupeirinha aqui, ó? Então tem essa questão aqui da toupeirinha, atividade 2 para vocês fazerem. Maravilha? Um beijo para todos vocês e que Deus nos abençoe.